Bom dia, todo mundo bem? Tá boa, né? Após mais uma semana, 8 dias, estamos aqui de novo, né, irmão Ramis? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele dá a nós. Pastor Robson hoje está em Goiânia Norte, desde ontem, ele está em Goiânia Norte, e pediu que pudéssemos ajudar hoje aqui na escola dominical. E com muito prazer no coração a gente faz isto, poder compartilhar da palavra de Deus. Eu espero que você no decorrer da semana tenha tido oportunidade, tempo para buscar conhecer melhor o Senhor, a conhecer melhor o nosso Deus. Tenha orado, tenha lido a palavra, e é isso que durante a semana prepara o seu coração para estar aqui hoje. Senão a gente chega aqui vazio, e aí para preencher é difícil, né? Mas eu espero que Deus tenha concedido a você estas oportunidades. Então nós estamos aqui, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus, e eu espero que o meu estar aqui nesta manhã seja bênção de Deus na sua vida, como você também seja para mim aqui nesta manhã, tá? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial do qual o Senhor dá para nós a oportunidade de podermos aprender da Tua palavra, cantar louvores ao Senhor. Muito obrigado por esta grande bênção. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, quero pedir que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ajude a esquecer todas as outras coisas, que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado agora para a presença do Senhor. O Senhor sabe o quanto isso é difícil para nós, desligar das coisas aqui e voltar o pensamento exclusivamente para o Senhor. Eu quero pedir do Senhor essa bênção para nós, nosso momento de meditação. Aquilo que eu pude aprender da palavra do Senhor nesses dias, estudando para estar aqui com os irmãos, eu gostaria de pôr em prática aquilo que o Senhor ensina na palavra, como o Senhor quer ser cultuado, adorado e exaltado. Em nome de Jesus, eu peço essas mesmas bênçãos para os nossos irmãos aqui. Ao Senhor toda honra e glória, louvor e adoração. Amém. Palavra de Deus, Deuteronômios, capítulo 34. Deuteronômio 34. Eu quero conversar um pouquinho com os meus irmãos. Eu vou tentar aqui ser bem didático, para que vocês possam participar do estudo da palavra do Senhor. Deuteronômio 34. Vou tentar ver aqui se eu consigo me controlar aqui, para que você possa participar do estudo da lição, junto comigo. Você me ajudar, me ensinar também. Vamos ler? Aí, se você quiser, pode fechar o grave aí, porque ele está bom. Tá? Creio que seja ele. A morte de Moisés. Eu já disse para vocês aqui, apesar que não é isso que a gente vai conversar, eu gosto de falar de morte. Eu gosto de conversar sobre este assunto. Ele me traz temor. Ele me faz refletir
referente à minha vida com Deus, o meu futuro. Se isso assusta você, pede para Deus te dar essa bênção de poder ter a liberdade de conversar sobre morrer, a sua vida chegar ao final. A palavra de Deus tem coisas tão maravilhosas com homens de Deus a este respeito, que é espetacular. Como que eles lidaram com o momento da sua morte, do seu final. Se Deus me der a bênção e o privilégio, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. E eu sempre digo que Deus não chama ninguém sem avisar. E vai chamar. Talvez não percebam, mas Deus está avisando. E às vezes a gente, por estar tão desligado de Deus, tão ligado com as coisas do mundo, e aí quando você assusta, a morte bateu e te pegou de surpresa. Mas a gente tem na palavra de Deus, homens de Deus, que lidaram bem com essa situação. E sabiam que iam morrer. Inclusive o que nós vamos conversar sobre ele aqui nesta manhã. Né? Então nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler, porque a gente não vai ter aos irmãos ler os versículos. A live lá, os nossos irmãos não vão ouvir. Então eu vou fazer a leitura e depois a gente tem microfone para quem quiser falar. Os diáconos vão levar até os irmãos. Diz assim a palavra de Deus. A morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cima de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse o Senhor, esta é a terra, Moisés. Moisés, esta é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo a eles, a esses homens, a tua descendência não era para Abraão, não era para Isaque, não era para Jacó, era para os seus descendentes. A darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, o Senhor, o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe, até hoje, até o dia que escreveram isso aqui, até hoje, nos nossos dias, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhes abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés,
à vista de todo o Israel. Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, nos abençoe, nos visita, Espírito Santo, no sentido de reavivar em nós a alegria da palavra, um sentimento verdadeiro diante do Senhor, de desejo de experimentar a palavra do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é um momento, tem dois momentos aqui que eles são sublimes. Extremidades diferentes. Em primeiro lugar, o povo de Israel está nas proximidades do Jordão para atravessar o Jordão e tomar posse da tão sonhada terra de Canaã. Então, penso eu, da alegria, do prazer, da satisfação, depois de longos 40 anos, chegamos em casa, vamos entrar em casa. Acabou o sofrimento. Já não viveremos andando de um lado para o outro, mas nós teremos a nossa terra, o lugar da nossa morada. E Deus disse que seria um lugar de tanta abundância que Ele disse que é a terra que emana leite e mel, de tão bom é, de tão bons são os frutos produzidos, as fontes de águas, as frutas, o rebanho, mas ao mesmo tempo é um momento de dor, de certa tristeza. Por quê? O meu líder, o meu guia irá morrer. Ele não vai entrar na terra. Ele não vai desfrutar do que nós, o povo, iremos desfrutar. E, irmãos, eu fiz algumas perguntas. Eu pensei, qual será o sentimento verdadeiro no coração das pessoas? Aí sabe o que eu lembrei? De momentos nossos de luto. Quais os sentimentos que a gente tem? Há alguém que morre e alguém acha bom? Sim ou não? Sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Tem muita gente aí doida por Lula morrer. Não tem? Tem. Tem uns que ainda dizem, se eu pudesse eu ia lá, se fosse possível eu ia dar um tiro nesse cara, porque não tem condição. Você acha que quando morre alguém que você não gosta, você não se dá bem com ele? Qual é o sentimento do seu coração? Vamos ser sinceros, honestos conosco mesmo. A outra coisa que eu fiquei pensando foram aqueles que foram muito desobedientes, deram muito trabalho para Moisés, se chatearam demais com a firmeza e a dureza de Moisés. Existe, pergunta, pessoas que depois que alguém morre, o remorso é muito grande porque não fez com a pessoa ou para a pessoa aquilo que precisaria ter feito. Em termos de obediência, cuidado, ajudar. Então eu fiquei pensando em tudo isso, no coração daquele povo. E aí existe também aqueles que pranteiam, choram,
lamentam a perda do seu líder. Eu penso, o Ismael, é pensamento meu, e todos esses sentimentos tiveram por ali. Apesar da palavra de Deus dizer que plantearam por 30 dias, naquele tempo também se pagava para chorar quando alguém morria. Então, qual era o sentimento no coração daquele povo? E há algumas coisas, irmãos, aqui que a gente precisa parar para pensar, analisar, porque faz bem ao nosso coração. E é coisas que fazem parte da nossa vida. Um homem que a palavra de Deus diz aqui no texto lido, que depois dele não houve nenhum profeta pelo qual Deus trabalhou face a face, fez todos os sinais que foram feitos ali no Egito, na caminhada do deserto. E esse homem que conversava face a face com Deus, a nuvem descia sobre o tabernáculo, Deus presente ali, Deus chamava ele lá, conversava com ele, intimidade com Deus. E agora, a palavra de Deus, em outros textos, diz que Deus diz a ele: você, nem seu irmão. A gente só pensa em Moisés, quando a gente fala desse texto, mas Arão teve a mesma sentença. Arão, os dois líderes do povo de Deus, teve a mesma sentença referente à terra de Canaã. Então, irmãos, como que um homem desse não entra na terra? Como que esse homem não vai poder ver mais de perto, só de longe, o lugar que ele trabalhou tanto para que o povo chegasse lá e que ele também tinha desejo no seu coração de estar ali? É possível isso a um homem de Deus? Perder algumas coisas desta vida? É. E nós vamos ver na palavra de Deus. E aí vem a minha pergunta, e aonde eu quero conversar com vocês. Por que Moisés e Arão, já vamos incluir Arão, não entraram na terra de Canaã? Eu ainda acho que para Moisés foi mais doído do que Arão, porque Moisés... Ei, depois entra no YouTube, põe lá, Monte Nebo. As pessoas aparentemente supõem que do lugar que eles têm à vista lá de Israel, seja o lugar onde Deus levou Moisés. Gente, é lindo a vista. Vê-se uma imensidão de terra. E eu penso, irmão Ricardo, que naqueles dias que Deus chegou ali com o seu povo, tudo estava verde, tudo produzindo, e Moisés de lá contempla. Mas qual foi os motivos pelo qual Moisés não pisaria em Canaã? Irmãos, e com isso aqui, a salvação, Moisés não perde a salvação, certo? Nós estamos falando de questões terrenas, ok?
O lugar onde Moisés não foi, foi Canaã, terra chamado Jerusalém, um lugar onde Deus tinha prometido. Qual foi a visão lá do Monte da Transfiguração? Certo? Está aí a prova. Tá? Lembra lá? Quando Jesus, aí os discípulos aparecem lá, Elias, Moisés, tá bom? Lá. O que Moisés perde? O privilégio de ir a um lugar que ele gostaria muito de ter entrado. Mas o que foi que aconteceu que Moisés não pôde pisar aquela terra? Abra a palavra de Deus comigo aí. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler juntos o verso 6 e o verso 7. Eu quero que você leia comigo. Êxodo 17, versículo 6 e versículo 7. Podemos ler? Então vamos lá. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Maribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Meribá. Muito bem, irmã. Obrigado. Meribá. Se a gente parar aqui, a gente vai dizer assim, uai, o que foi que aconteceu? Se o texto está dizendo que o Senhor disse a Moisés, fere a rocha. Ferir a rocha seria chegar com o seu bordão, aquela vara, o cajado, e dar uma tocada na rocha. Dar uma batida na rocha. Mas há aqui, irmãos, algumas coisas que chamam a nossa atenção. A gente precisa ser curioso com algumas palavras. Massá. O que significa massá? Tentação. O povo tentou o Senhor. Quis pôr o Senhor à prova. Quando eles dizem assim, e Deus está com a gente mesmo? Numa situação dessa aqui, sem água para beber, Moisés. Que negócio é esse? Tem certeza que Deus está no nosso meio? Eu lembro de uma vez que, eu vou ser transparente, isso aconteceu dentro da minha família. Em um dia, alguém da família passando por dificuldade, e eu lembro muito bem daquilo, isso foi mais ou menos em 85, faz muito tempo. E não passou bem a noite. E quando o dia amanheceu, disse bem assim, mas como pode Deus deixar a gente passar por tudo isso? Como é que é isso? Aí a gente vem aqui lá, eu sou de oração, eu sou de estudar a palavra, eu sou de fazer isso e aquilo, e Deus faz isso comigo. Não entendo como é que Deus pode fazer. E muitas vezes eu e você fazemos essa mesma coisa. Está aqui o povo num momento de dificuldade e anteriormente, irmãos, eles já tinham tido aquela transformação da água amarga em água saudável, água doce.
Esse povo aqui, eles estão ali por aquela região do Sinai, por isso que o monte ali é o monte Horebe. É ali. Eles ficaram ali mais de 2 anos naquela região. Então o povo se dirige a Moisés e vai clamar, reclamar de Moisés. E a gente vai perceber que nos outros textos, olha a impaciência, gente. Olha a impaciência. Você vai perceber no próximo texto que nós vamos ler, que Moisés fica bravo, valente com o povo. Apesar dele ter ido consultar a Deus, ele se revolta com aquelas pessoas. E ele ainda vai na presença de Deus e Deus, o que nós vamos fazer? O povo está dizendo, por que vocês tiraram nós de lá, trazer para um lugar desse? O povo está questionando se o Senhor está no nosso meio, Senhor. Eles estão se levantando contra o Senhor, o que nós vamos fazer? O povo quer água. Irmãos, isso aqui, essa resposta é de quando Moisés vai à presença de Deus. E Deus diz, Moisés, volta lá, toca na rocha, dá um toque nela lá. E essa rocha vai dar água. Números, para a gente compreender. Números, capítulo 20. Versos 7 a 13. Números 20. A Bíblia responde a ela mesma. Números 20. Nós vamos ler a partir do 2. E o título aí, Moisés fere a rocha em Meribá. Mas Deus tinha mandado, não tinha? Deus disse para ele que ele podia ferir a rocha. Não é isso que nós não lemos no texto anterior? Sim ou não? Lemos que Deus disse que era para ele ferir a rocha. Então vamos ler o texto agora. Diz assim a palavra de Deus. Não havia água para o povo. Nós vamos ler responsivamente, tá? Eu vou ler os números pares, os irmãos números ímpares. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, prostraram, certo? E a glória do Senhor, a nuvem, lhe apareceu. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tereis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos animais. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Estão lá na pedra. E Moisés lhe disse: ouvi agora, seus rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros?
Pergunta. Moisés obedeceu? Mais ou menos, irmão Deus? Eu quero que você preste atenção em uma coisa. Deus é justo, irmão. Deus jamais vai agir com injustiça. Ele é justo nos seus atos. Você presta atenção que lá no Êxodo ele diz que era para ele ferir a rocha. E agora no texto de Números diz que era para ele falar a rocha. Então tinha duas coisas que ele podia fazer. Falar e também ferir a rocha. Quantas vezes? Quantas vezes? Diga, irmão Davis. Uma. Quantas vezes ele feriu? Não, e ainda tem mais. Vocês acham que ele desobedeceu só nisso? Deus tinha dito para ele falar alguma coisa com o povo? Era para ele falar com? E por que ele se dirigiu ao povo com esse tom de voz, com essas palavras? Deus não disse para ele que era para ele falar ao povo. Deus disse a ele que ele pudesse tocar a rocha e falar com a rocha. Talvez antes disso você olhava lá para a chegada do povo em Canaã e você dizia, meu Deus, como que Deus pode fazer isso com Moisés e Arão? Você está vendo, irmão? Não tem jeito, meu irmão. O homem, só Jesus na causa, como diz o povo. Irmãos, aqui está o primeiro acontecimento pelo qual Moisés e Arão não entram na terra prometida. Desobediência. Deus tinha dito a ele que era para ele dar um toque na rocha, que ele falasse com a rocha. Mas ele, por isso que eu disse, cuidado com a impaciência, irmão. Você já fez besteira zangado? E depois tem que voltar para consertar? Já, irmã Xênia? Eita, de vez em quando eu piso na bola. Eles não olham para o Ismael e pensam assim, rapaz, esse Ismael é muito tranquilo, é muito... Sim, meu irmão, pode falar. Davis. Graças a paz, irmãos. Amém. E, assim, não só o tom, né, irmão Ismael? Ele alcunhou aí, né? Rebeldes. E aí a gente lembra, eu sempre lembro da passagem lá em Judas, quando ele diz assim, ó, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, cristaliza aí a lição, né, de que é o Senhor que traz o juízo, né? Nós não devemos nem falar, não cabe a nós nem falar. O que é ser rebelde? Me ajuda aí, irmão Davis. Aproveita aí que o senhor já está com esse microfone. O que é ser rebelde? O que é? Ajuda nós aí. Essa rebeldia lá, a Bíblia também chama de os filhos da desobediência, né? É aqueles que estão sob o jugo do inimigo. O cara se revolta contra aquilo que é lhe dado como ordem ou que pede a ele. Rebelde gosta de contenda. Por isso que o texto diz que lá é Massá e Meribá.
Meribá é descontentamento, murmuração, reclamação. Moisés diz, povo que reclama, seus rebeldes, murmuradores, vocês só gostam de contendas. Deus não mandou ele falar isso. Só um momentinho, irmã, deixa o microfone chegar aí para a senhora. Sim. A pessoa que murmura, nada satisfaz, nada tá bom, sempre quer coisas mais e mais e mais. Às vezes Deus dá, mas não tá bom, ainda precisa mais, não foi bem feito, não tá legal, reclama, gosta de confusão, aí fala demais e aí não é bom. Se rebela mesmo. Rebela mesmo. Rebelião fica muito forte. Moisés tinha em parte razão, porque o povo estava se rebelando contra o Senhor mesmo, murmurando. E eles sabiam que quem estava conduzindo eles ali era o Senhor, não era Moisés. Moisés era só o instrumento de Deus para orientar o povo. Irmãos, ficou surpreso com Moisés? Você vai se surpreender mais ainda. Então, irmãos, quando ele faz isso, ele ainda desobedece, batendo 2 vezes na rocha. Era para ser só uma. Não vou entrar em detalhes, porque eu também não tenho esse conhecimento. Alguns teólogos dizem que a rocha simboliza Jesus Cristo, isso eu sei, mas que o bater dele na rocha não podia ser 2 vezes, porque a rocha não seria ferida 2 vezes. Jesus não seria ferido 2 vezes. Jesus não iria morrer 2 vezes. Não vou entrar nesse detalhe porque eu não sei. Tá? Não vou. Mas faz sentido. Mas eu quero que você observe as atitudes de Moisés quanto à desobediência à ordem de Deus por causa da sua irritabilidade. Microfone para o irmão. Esqueci o nome do meu irmão. Olha, Helder. Irmão Helder. Irmão Helder, por gentileza. Salmos 106. Salmos 106, versículos 32. Veja o que o salmista está dizendo desse dia. Salmos 106, 32 e 33. Pode ler, irmão. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Prestar atenção. O povo fez tanta raiva a Moisés, ele ficou tão irritado, que a palavra de Deus diz que ele não pensou, não refletiu para falar. Na ira, ixi, olha para ti aí, teus momentos de raiva. Na ira, ele falou aquelas coisas lá. Na ira, 2 pancadas na rocha, com raiva do povo, nervoso com o povo. Ele desobedece ao Senhor por um momento de falta de refletir, de parar para pensar e dizer: Deus me deu esta ordem e eu preciso fazer conforme Deus está me mandando fazer.
aproveitou no seu nervosismo. Não sei se Arão estava nervoso também, nem para acalmar o irmão. Foi junto. Talvez ia lá dizendo, é isso mesmo, irmão, vamos formar uma turma aqui, vamos chamar esse povo de rebelde. Bora lá, Moisés, eu sou mais velho que você, então bora, me escuta também. Vamos formar uma situação aqui. As pais da igreja. Aquela multidão, eu, assim, o pouco conhecimento que eu tenho, acho que a única pessoa que, olhando com nossos olhos, era a única pessoa que não podia errar era Moisés. Devido ao conhecimento e à intimidade que ele tinha com Deus. O outro povo, aquela multidão, devido a não ter tanto conhecimento, tanta intimidade com Deus, usaram de ingratidão. Deus providenciou tudo para chegar até ela. Não foram gratos a Deus. Moisés, já pensou que é 400 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, só no seu juízo. Entendeu? Entendeu? Então, a única pessoa que a gente, aos nossos olhos humanos, era a única pessoa que não podia errar. E a ira fez com que... A quem mais é dado, mais é. Sim, Tiago. Só lembrando aqui, né? Números 12, 3. Era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mesmo assim, ele já tinha matado um. Só não entrou no reino de Deus porque não foi tão manso, né? Uhum. Mas é interessante, você já viu lá quando Deus dizia assim, eu vou acabar com esse povo, ele diz, Jesus, Senhor, não faz isso não. Não faz isso com o teu povo não, Senhor. Tiago, isso é a natureza humana, é a nossa natureza. Em potencial, nós somos as piores coisas desse mundo. Se não é o Espírito de Deus, a gente poderia estar aqui entre pedófilos, assassinos, roubadores, prostitutas. Deus, irmão. Podíamos estar fazendo o que Moisés fez. Irmão, se eu andar aqui, porque é muito interessante, o que eu quero com isso aqui? É que a gente observe a nossa vida com Deus, o nosso glorificar a Deus. Esse momento aqui, Deus tinha um propósito perante o povo. Não era só para dar água ao povo. Tinha mais coisas que Deus queria. Aí a palavra de Deus, continuando aí, irmãos, ele desobedece a Deus, se dirige ao povo, fere a rocha 2 vezes. E aí isso vai lhe custar a entrada na terra. Mas não é só por isso. Não é só por isso. Eu vou te mostrar algo que Deus diz para ele. Além disso que nós já vimos aqui. Bom dia, gente. Graça e paz. É só uma pergunta aqui para tirar uma dúvida. Moisés, quando matou aquele jovem lá, aquele homem, ele já conhecia Deus naquele tempo? O que vocês acham? Quem era a mãe dele? Aonde ele foi criado, educado, até depois ele ir para o palácio. E é tanto que ele conhecia a Deus, irmão, viu? E ele foge, ele está defendendo o seu povo, essa era a intenção dele, porque ele sabia que o povo que estava ali escravo era o povo dele. Joquebede, Anrão, pai e mãe. Era povo de Deus, da família de Deus. E esse povo tinha uma expectativa muito grande dessa saída, e eles conheciam o Deus de Israel. Por isso que Moisés foi quem foi, por quem foi. Da promessa que existiu, viu, irmão? Sim. Eu quero caminhar aqui, porque senão eu não vou chegar onde eu quero. Aquele relógio ali parou, não parou não? E aí, continuando o texto, Moisés falou, bateu na rocha,
jorrou água, aí o povo se alegrou. Animais beber água, felicidade, água demais. Quem fala com Moisés? Moisés, vem aqui. Eu quero conversar com você. Eu preciso te dizer algo. E o que Deus diz a ele? Leiam para mim, por gentileza. Números 20, verso 12. Todos. 20, 12. Mas, espera aí, vamos achar todo mundo junto. Todos. Eu preciso que você leia. Números 20, verso 12. Ok? Vamos lá. Mas... o que Moisés não fez, não creu e não santificou a Deus com as atitudes que ele teve. A palavra de Deus diz, em outras traduções, linguagem de hoje, diz assim: vocês não confiaram em mim? Moisés. Por isso, irmão, que ele diz como lá antes de ele bater na rocha: vocês acham que eu e Arão, nós vamos fazer sair água disso aqui? Vocês acham que é nós que temos condições de fazer sair essa água aqui? Quando ele era para glorificar a Deus ali, dizer: olha povo, vai água sair da rocha, palavra minha. Deus vai fazer jorrar fonte de água aqui para vocês beberem. Ele é o Deus de poder, é o Deus grandioso, é o Deus de Israel, é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E vocês estão murmurando e reclamando, não é contra mim, Arão, não, vocês estão reclamando, é de Deus. Mas ele vai ser glorificado aqui agora. E era para a água jorrar. Mas ele não exalta a Deus, ele não glorifica o Senhor. Ele se coloca como que se ele e Arão... E a palavra de Deus tem uma outra tradução que diz assim: vocês não foram reverentes a mim, não me trataram com reverência, vocês não me trataram com o devido respeito, com o devido temor, diante de uma nação, Moisés e Arão. E por isso, você e Arão não entrarão na terra de Canaã, porque não me glorificaram. Você ainda vai ter dó de Moisés? Do jeito que você tinha? Claro que compaixão a gente tem. Porque a gente fica imaginando o desejo do coração dele de entrar lá. Deixa eu ver se eu anotei o texto aqui. Porque quando Deus fala com ele, ele vai orar. Ele vai orar. Ele tinha vontade demais de entrar em Canaã. Entrar em Canaã. Irmão João Felipe, leia para nós, por gentileza. Deuteronômio 3, de 23 a 29. Deuteronômio 3, de 23 a 29. Eu quero que você preste atenção na oração de Moisés e o que Deus vai responder à sua oração. Som. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão,
Por que que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Cala a boca, Moisés. Não me dirija mais nenhuma palavra. Está encerrado aqui nossa conversa sobre este assunto. Você não vai entrar. Quem era Moisés? Íntimo com Deus, um homem temente a Deus, que Deus confiou um povo em suas mãos. Mas como eu e você, muitas vezes é desobediente. Pisou na bola. Muitas vezes inflige as ordens de Deus. Muitas vezes por causa da nossa ira, por causa das nossas vontades, dos meus quereres, dos seus quereres, de você achar que deve ser do seu jeito, do jeito que você quer. E muitas vezes Deus está reprovando. E você está achando que está fazendo o melhor. Irmãos, aí está o motivo pelo qual Deus disse a Moisés: você não vai entrar, nem você, nem Arão. Nosso tempo está avançado. Se você for para o versículo 22 aí, você vai ver a morte de Arão. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel e toda a congregação foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel. Pois foste aí, ó irmão Davis, Arão, Moisés é que foram rebeldes. Está vendo? Vocês foram rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá, lá naquele lugar de contenda, de descontentamento. Eles também estavam descontentes. Aí lá no monte eles tiram as roupas de sacerdotes de Arão, veste o seu filho e volta só Moisés e o seu filho Eleazar. Quando eles chegam, gente, isso aqui é que eu acho espetacular. Ele subiu sabendo que não voltava. Moisés sabia que ele não ia voltar, Arão sabia que ele não ia voltar, Eliezer sabia que seu pai não ia voltar, porque ele ia morrer lá em cima. Deus já tinha dito: leva ele, que lá ele vai ser chamado para estar com os seus pais, vai morrer. A fala é essa. Ei, se fosse tu, sabendo que vai subir o morro ali, do pé do morro, e lá em cima Deus vai te chamar. Tu sobe? Sobe é nada. Não vai subir não. Você vai dizer: vou não, menino, sei lá, se eu vou é cair daquele negócio. Aí, pode trazer aqui, irmãos. Então, aqui logo morre Arão. Irmão, tem uma coisa aqui, Jazinho, tá, irmão João Felipe? Miriam já tinha morrido, a irmã mais velha dos dois. Logo aí no capítulo 20, Miriam morreu. Agora morre Arão. Dos filhos de Joquebede e Arão só tem agora Moisés. É o último da geração dos seus pais. E aí, irmão, com isso,
Por que eu digo que sim, que isso enche? Porque ele sabia que tinha chegado a hora dele. E ele sobe, e ele vai, sabendo que de lá não vai voltar. Sim, irmão João Felipe. Graça e paz, irmãos. Amém. Presbítero Ismael, é interessante como a Bíblia ela nos ensina sobre nos falando. Nós temos diversos exemplos, né, nesse aspecto. Tem um exemplo de Abraão, que ele leva o próprio filho. Assim? Deve ser assim o vai. gate aí. E tem o exemplo de Abraão, né, que a gente sabe também que calha muito dentro disso que o senhor está falando, que é um exemplo de fé. Mas também tem o exemplo contrário, que o senhor também citou aqui, que provavelmente seria o nosso, que é o exemplo de Jonas. Que ele é mandado aí para um lugar e vai para outro. Sim. Então, é muito interessante como essas coisas na palavra do Senhor elas se conectam para nos trazer o exemplo correto para nós, né, nos dias de hoje. Porque certamente a gente olha isso daqui e talvez na nossa cabeça a gente pensaria, não, mas eu ia fazer diferente. Será que a gente ia fazer diferente mesmo? Eu acho que é mais provável a gente fazer igual. Essa que é a grande realidade, porque a história ela é cíclica. Uhum. E o que transforma a história numa história não cíclica é Jesus Cristo. É a salvação em Jesus. Então, só por Jesus, né, o mérito é todo de Deus. Se fosse por nós mesmos, certamente nós faríamos a mesma coisa que esses irmãos aqui fizeram. Isso é fato. Não foge. Né? A árvore, o fruto não cai longe da árvore. Essa que é a grande realidade. Mas graças a Deus que ele enviou Jesus para nos libertar disso. Né? A natureza é a mesma, né, irmão? Nossa natureza é a mesma. Se você olhar para a sua vida aqui, para as nossas vidas, se olhar para a sua e olhar para a minha, irmão, quantas vezes aqui, você, eu, nós somos desobedientes. Fazemos o contrário daquilo que Deus está ordenando a nós em fazer. Olha para ti. Vou deixar. Olha para você. Veja como é que é a tua vida. Como que você faz? Só uma ênfase aqui no que o rapaz ali falou. A gente não pode generalizar a nossa vida pela de todos, não, porque pode ver que na Bíblia está dizendo que Deus levantou alguns, né? Não foi todos. Então eu falo assim que, atrás aqui, voltando atrás no Moisés. Moisés ele teve uma criação que não era de Deus. Então por isso que eu falo que ele não conhecia Deus naquele momento que ele matou a pessoa que estava judiando do mesmo próprio sangue dele. Aí naquele momento ele caiu a ficha que ele pertencia ao povo de Deus. Aí ele se recuou e foi onde ele conheceu Deus. Essa é uma visão que eu tenho do ensinamento que o senhor está passando. Então, eu falo sempre assim, se a vida com Deus ela é melhor do que aqui na terra, então por que nós não iríamos de encontro com Deus? Não é verdade? Então a gente tem que tirar essa visão, que a vida com Deus é melhor do que uma vida em qualquer outro lugar. Então, se a pessoa que não tem a fé no ensinamento, no conhecimento que ele está tirando da Bíblia, não tem como ele chegar até a Deus. Né? Porque essa é uma passagem que nos leva até a Deus, é o conhecimento da palavra. Né? É o cuidado, o zelo das nossas vidas com Deus. Depois nós vamos conversar sobre os ensinamentos de Moisés, tá, meu irmão? Irmãos, irmão Dave, só um momentinho. É por causa do nosso horário, mas eu vou deixar o senhor falar. Então, aqui, irmãos, quando o irmão Felipe fala dessa situação, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. É por isso quando ele diz, e eu disse também anteriormente, irmão, só Jesus, só o Senhor mesmo. Por que Moisés foi o homem que foi? Misericórdia de Deus. Mas está lá mostrado o seu temor a Deus, a sua obediência, mas mostra também a sua desobediência. Na hora que o homem fala, na hora que a natureza humana fala, ela sempre vai se levantar contrário aos propósitos de Deus, a natureza humana. É o que ela gosta, é o que ela quer. E por isso o cuidado e o zelo da palavra de Deus na mente e o coração para obedecer.
Se você não tem, irmãos, as ações suas sempre vão ser segundo você. E eu quero aqui, sim, irmão Davis, vai para nós seguirmos aqui. Desculpa. Rapidinho, irmão. Sim. É só para complementar. E o senhor está apontando aí. E nem adianta a gente dizer que não sabia, né? Aham. Está sendo rebelde, nem pode dizer, ô Senhor, mas eu não sabia disso aí, o Senhor me pegou de surpresa, né? Tá Tá tudo, a palavra na mão. tá tudo aqui. Né? Tudo, tudo. Irmãos, e aí assim foi agora Arão. Números, Deuteronômios 31, rapidinho aí. Eu tenho só depois mais um texto que eu ainda quero com os meus irmãos. Deuteronômio 31, a partir do versículo 14. Deuteronômio 31, 14. Igreja, pode ler o 14. Disse... Eis que os teus dias é chegado. Chegou a hora de eu te chamar, Moisés. Bora lá? Chegou a hora de subir ao Monte Nebo, de subir a Pisga. Bora? Deixa eu sentar aqui. Há algumas maneiras que Deus te avisa. Nos avisa, não tem? Tem, irmão Helder? Vou pedir ajuda ao irmão. Como? Já tive algumas experiências. Ele fala indiretamente. Eu já tive algumas experiências. Ele fala indiretamente, às vezes ele fala diretamente, muito diretamente. A questão é se a gente tem sensibilidade para ouvir e se a gente acredita naquilo que ouviu. Ninguém vai acreditar que um parente querido seu vai morrer. E Deus fala, ele vai morrer. Você vai acreditar? Essa é a questão. Eu já passei por experiência assim, você não acredita. Depois que acontece, Deus me falou. Muitas vezes a enfermidade é sinal de quê? Pode ser. E às vezes não é nem uma coisa tão grave. Ei, não precisa sair daqui com medo de morrer se você está gripado, não, tá bom? Pode acontecer. Ei, e o Covid? A mamãe, ela tinha certeza que ia morrer naqueles dias. Ela falou para nós, falou para todos os filhos, organizou toda a vida dela, tudo, funeral, ela deixou tudo pronto, vida, herança, essas coisas, deixou tudo pronto. E ela falou, olha, Deus está para me chamar. Nesses dias eu não vou estar mais com vocês. E quando ela internou, ela pegou a bolsa dela e me entregou. Falou, toma aqui, minha filha, aí tem um pouco de dinheiro, tá meus documentos, se você precisar, não se apavore. Eu já estou nas mãos do Senhor. Aí nós nos reunimos no sábado, lá em casa, e o Zênis falou, vamos orar, porque a mamãe não vai voltar mais do hospital. E foi dito e feito. Ela morreu conversando, alegre, feliz, e pediu para Jesus assim, espera um pouquinho. Aí ele chamou e ela foi igual um passarinho. Mas ela sabia, ela tinha certeza. Então, Deus falou o coração dela. Fico feliz demais com isso. Isso é maravilhoso. E Deus nos confortou, entendeu? Com isso, porque ela foi preparada mesmo para o Senhor Jesus. Já aconteceu alguma coisa com você assim que está estranha? Aí acontece um negócio, você diz, rapaz, era por isso que estava assim.
Eu um dia saindo de casa para o trabalho, de bicicleta. Tem. Mas aquele dia eu amanheci, eu senti um negócio que não estava legal. E eu precisava ter ido orar. Não, Rapaz, chegou ali na Praça das Nações. Eu dei uma peitada numa senhora. Eu disse, olha, Deus falando comigo. Para me orar, e eu não fiz. Fui buscar minha menina na faculdade, um usuário do CAPES. Onde você vai, Ismael? José Alberto, o nome dele. Eu vou buscar minha menina na faculdade. Vai com cuidado, viu, Ismael? Deus abençoe. Vai e volta, vem almoçar com a gente. Beleza, Zé Alberto. Segunda vez, Ismael, cuidado, vai devagar. Vai pegar sua filha e volta. Tá bom, Zé Alberto, eu vou. Terceira vez. Olha, Ismael, cuidado, esse trânsito está perigoso, de moto. Saí para buscar a Juliana. Cheguei na faculdade, a Juliana disse, ô papai, não precisava ter vindo me buscar. Tem uma colega que vai me dar carona. Tá bom, filho, eu volto para o trabalho. Cheguei ali na rodoviária, na esquina ali onde tem aquela rotatória. Formou uma fila de carro assim, aí o carro parou que ia entrar no posto, eu ia entrar à esquerda, aí formou atrás dele aquela filona, eu disse, já que ele está me esperando, eu vou. Quando eu fui passando dele aqui, vi uma moto do lado direito do carro, e lá foi nós dois pro chão, e eu, o Zé Alberto. Irmão, eu não acredito que Deus chame ninguém sem avisar. Deus não faz sem avisar. As crianças estão voltando, e isso aqui, irmão, alegra meu coração, porque são homens que sabiam que tinha chegado o seu dia de se encontrar com o Senhor. Aí a minha pergunta para você, se o seu dia chegar hoje, como que você recebe esse dia, esse chamado do Senhor para você? Como que você está preparado para receber esse dia? Salmo 95. Aqui para mim está a lição, Salmo 95, que nós vamos encerrar, senão eu não vou chegar aqui onde eu queria. Salmo 95. Convite a louvar o Senhor. Aí, irmão, eu quero assim rapidamente. Como que é o meu culto e o seu culto? Não vou nem levar para casa. Aqui. Lembre de uma coisa. Em Meribá, em Massá e Meribá, era para Deus ser glorificado com os feitos de Moisés ali, que era do Senhor através dele. Moisés era para exaltar a Deus. Ele não o fez. O salmista aqui, agora convidando o povo a louvar ao Senhor, a adorar o Senhor, a prestar um culto a Deus, cantar louvores ao seu nome. Ele lá na frente, é porque não vai dar para ler, irmão, eu queria ler o salmo todo, mas não vai dar, por causa do nosso tempo. Ele diz, deixa eu ver aqui, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo. Está louvando, está exaltando. E o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, ovelha da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e Massá. Por que eu trouxe esse salmo? Porque eu lembrei da gente aqui. Quando você está aqui, quando nós estamos aqui,
Como que é seu pensamento, o sentimento, seu coração, as suas ações aqui. Eu não estou falando de coisas visíveis, mas o que está na tua alma, no seu coração, na sua mente, quando você canta, quando você toca, quando você equaliza um som, quando você se importa com isso, o que que tem, irmão, no seu coração? O que que tem na sua alma? Você está louvando ao Senhor de verdade? Ou você está se importando com qualidade de som, com qualidade de música? Você está observando a sua voz? Você está observando aquilo que você pode fazer? Ou tem dentro de você um sentimento de desejo de glorificar a Deus, reconhecendo quem Deus é e querendo exaltar esse Senhor? Ou é simplesmente algo que eu e você estamos aqui porque temos responsabilidades, mas no nosso coração não tem um sentimento verdadeiro diante de Deus? Se não for dessa maneira, Deus está olhando e dizendo: rebeldes, eu não mandei vocês virem aqui fazer assim. O que é para vocês virem aqui é me exaltar, me glorificar, me engrandecer, me adorar, me santificar. É para que os outros vejam a minha glória, não é a sua. Irmãos, a gente precisa aprender a adorar o Senhor, a servir o Senhor com fidelidade do nosso coração. Se assim não for, irmão, você chega aqui vazio, volta vazio, vem de noite vazio, vai embora vazio, passa a sua semana do mesmo jeito e não acontece nada no seu interior. Quando o Senhor quer ser adorado, com o som dessas caixas, com o som de bateria, de instrumento, com o que é feito em mesa ali, em transmissão. Será que as nossas transmissões, elas são feitas mesmo para glorificar o Senhor? Ou é para alguém nos ver do outro lado? Ou é para alguém ver o que a igreja presbiteriana faz? Ou tem no nosso coração o desejo de quem vai ver ou ouvir lá, seja alcançado e Deus seja glorificado, mesmo que não alcance ninguém? Quando você chega aqui, diácono, viu, Paulo César? Vai abrir as portas, ligar ar-condicionado. Por que você faz isso, irmão? É porque você tem dever e obrigação, você tem responsabilidade. É porque você veio para cá com o coração cheio de amor pelo Senhor e você diz assim: eu quero que os irmãos cheguem à casa de Deus, esteja tudo preparado para a glória de Deus. As coisas têm que ter sentido verdadeiro, irmão, diante de Deus. Ai de nós, viu, Tiago? Departamento de música, Raí, Ismael. Ai, irmãos, se a gente entendesse, viu, Tiago? Moreira e David. Se a gente entender o que é adorar o Senhor, nós vamos deixar de muita coisa. Vamos fazer muitas outras coisas. Não vamos perder a salvação por causa disso. Por causa da misericórdia de Deus, irmão João. Mas podia ser melhor. Podia ser melhor. Podia ser com as atitudes e os sentimentos verdadeiros que precisam ser diante de Deus. Para que Deus não fique nos repreendendo, irmão. Aquilo ali de Deus para com Moisés e Arão foi uma repreensão pela desobediência, por não glorificarem a Deus com reverência, com a adoração que Ele era merecedor.
O desejo do meu coração é que Deus ainda conceda essa graça a nós, irmãos. Eu tenho muita vontade disso. Não sei se um dia eu vou ter, se um dia eu vou ver. Quem sabe é para as minhas gerações, né? Porque a terra não foi para Abraão, não foi para Isaac, não foi para Jacó, foi para a sua descendência. Quem sabe o dia que essa igreja aqui, a adoração ao Senhor for, Deus já disse, Ismael, você não vai experimentar, você quis muito, você lutou muito por isso, mas vai ser para gerações futuras. E assim mesmo eu louvarei ao Senhor, porque chegou o dia. Eu falo aqui sim da adoração, irmão, mas isso devia ser em todos os nossos trabalhos. Nossos cultos, nosso trabalho de evangelização. Por amor ao Senhor. Desejando assim, Deus, que o Senhor seja engrandecido aqui hoje. Através do que vamos fazer. Precisamos acabar. Vamos orar? Fale com Deus aí. Se Deus falou com você, agradece a Ele. Põe sua vida diante dEle.